Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje, nossa reflexão matinal, nós vamos falar sobre o temor, o medo. E eu vou começar falando para vocês que, segundo pesquisadores, a Bíblia repete as palavras não temas mais de 365 vezes. Ou seja, você tem um não temas para cada dia do ano e algumas pessoas até brincam que se você procurar mais, você acha também para o ano bissexto. Mas é fato que Deus já deixou para nós escrito: não temas. E se o Senhor falou isso, é porque com certeza o ser humano ele é vulnerável ao temor, ele é vulnerável à angústia. E nós vamos ver algumas palavras aqui que mostram o quão ruim é esse temor, este medo exacerbado. Vou começar com a palavra que fala, que Jesus diz, né? Que está em João 16:33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus disse isso, tende bom ânimo, no mundo passarei por aflições, ele já estava nos avisando, ou avisando aqueles que estavam perto, e afirmando aquilo que outros já passaram, que realmente viver é passar por aflições. Mas essas aflições, elas não são para nos destruir, elas são para nos fortalecer, para nos corrigir, para nos ensinar, para que o caráter de Cristo seja moldado em nós. Elas são instrumentos na mão de Deus para que nós sejamos fortalecidos. Agora, quando você não entende isso, Satanás toma frente e ele acaba destruindo a sua vida. Então, aquilo que o inimigo pode fazer e ele faz é tentar jogar pavor dentro do seu coração e medo. Se você resistir, segundo a palavra, confiando, tendo fé em Deus e nas suas promessas, naquilo que ele falou, naquilo que ele disse, esse medo, esse temor vai te servir para que você tenha uma base mais forte, um alicerce melhor. Mas se você não tiver essa base em Cristo, você vai ser destruído. E olha que interessante, a Bíblia ela fala muito sobre quem é covarde. Né? Segundo no Velho Testamento você tem as guerras, e nas guerras era comum falar que aqueles que estavam preocupados com a família, exageradamente preocupados com a família, ou que tinham medo, que deveriam pedir dispensa dos exércitos. Porque uma pessoa com medo, ela é muito mais perigosa do que um inimigo. Agora vamos a outro texto interessante. Provérbios 24, versículo 10 diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Pesado, né? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Por que isso? Porque a nossa força está em estarmos em paz em Deus, confiarmos em Deus, com a nossa fé em Deus. Olha que interessante que diz Isaías 30:15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Perdão. Em vós convertedes e insossergades, e em vós vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quiseste. Isso está em Isaías 30:15. Apesar aqui dos meus probleminhas, você pode ler isso e perceber que fala que a força e a salvação está na paz e na tranquilidade, no sossego. E é interessante pensar sobre isso, né? Porque quando você tem paz realmente e descansa no Senhor, você começa a crescer e a sua fé começa a ser fortalecida, as coisas começam a acontecer. E é muito importante, muito interessante testificar isso. Porque muitas vezes você tem um irmão que está na mesma situação que um dia você já esteve e ele precisa ouvir uma palavra, às vezes, de conforto, de consolo. Então use o seu testemunho para edificar uma vida. E qual que é o problema do medo, do temor? É que ele internamente ele causa uma destruição muito forte. Olha o que Paulo diz em uma das suas cartas, né, aos Coríntios, segundo os Coríntios 2, 7 e 5. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados por luta e por temores por dentro. Se o apóstolo Paulo disse isso, é porque era algo importante a ser relatado, né?
A palavra de Deus fala que tudo que foi escrito para o nosso conhecimento e para o nosso aprendizado foi escrito. Se Paulo diz que o problema das lutas em si não eram as que estavam por fora, mas eram as que estavam por dentro, isso significa que ele teve muitos problemas realmente. E é o que é interessante. Em Deuteronômio, eu já vou ler aqui para vocês, a palavra fala que esse tipo de situação aconteceria com aqueles que estivessem desviados da palavra de Deus. Ou seja, o que seria considerado uma maldição. Agora vamos ler então Deuteronômio 32, 25. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor. Você já passou por uma situação onde o seu mundo estava ruindo pelo lado de fora, mas dentro você estava bem? Até que uma pequena coisinha, como se fosse uma pequena flecha, entrou dentro do seu coração, e por conta dessa flecha tudo começou a ruir. E pior foi o teu pavor e a tua angústia interna do que a situação que estava do lado de fora. É por conta disso. É por conta disso que Jesus nos avisou. Por isso que ele diz 365 vezes, no mínimo, não temas. Por isso que ele disse, tem de bom ânimo. E todos os homens de Deus passaram por isso. Não há um homem, um ser humano que exista, que diante de Deus não passe por situações assim. Faz parte da nossa escola, da escola da vida. E olha o que o profeta Jeremias diz em Lamentações 1:20. Olha, Senhor, porque estou angustiado, turbada está minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos, e em casa anda a morte. Interessante, né? O profeta Jeremias falou que o problema maior estava dentro dele, o coração dele estava transtornado. Por fora ele viu uma matança, mas por dentro dele, da casa, andava a morte. Que sentimento pesado, né? Esse sentimento que traz depressão, angústia, que leva as pessoas a pensar em suicídio. Tudo isso pode ser combatido através da palavra de Deus, através das boas novas, através da fé. E o medo nos impede de servir a Deus. Eu vou tentar falar esse último texto aqui. O medo nos impede de servir a Deus. Lembra da parábola dos talentos, que está em Mateus 24, 25? Eu vou ler para vocês. Chegando por fim, receberam um talento e disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso, ou seja, com medo, escondi na terra o teu talento, e aqui está o que tens e que é teu. E você vê que o medo impediu este homem de receber uma porção dobrada ou uma recompensa pelo seu trabalho, e o que ele teve? A ira de Deus. E o medo realmente ele nos impede de servir a Deus. Lembrando de outro texto, em Josué, nos primeiros versículos de Josué, do livro de Josué, Deus ele é muito enfático. Ele fala, Josué, Moisés é morto, acabou, chega de Moisés. Ser forte e corajoso, não te mandei eu? E o que ele fala para você ser forte e corajoso? Medita no livro da lei dia e noite. Medita na palavra de Deus dia e noite. Essa palavra vai evitar com que você sofra por causa do medo. E o medo ele leva você cada vez por um buraco maior. O medo ele é tão poderoso quanto a fé. Então, costume dizer que o medo é o oposto da fé. Não o medo natural. Amém? Aquele que põe limites, que põe em segurança a sua vida. Por exemplo, estou num carro a 250 km por hora. Tenho medo. Estou andando do lado de fora de um trem. Estou à beira de um precipício. Estou no terraço de um andar de um prédio de 100 andares. Estou perto da beirada. Tenho medo disso. Isso que põe limites para a segurança da nossa vida é natural. Estou falando do medo exagerado. Esse medo exagerado, ele pode ser alimentado por um espírito. Como a palavra de Deus fala que Deus não nos deu espírito de medo, mas sim de ousadia e intrepidez. E ele também é o oposto da fé. O oposto da fé. Você já percebeu que aquelas pessoas bem medrosas, elas acabam vivendo tudo aquilo que elas temem? Porque ela confia que aquilo vai acontecer. Aquilo se torna uma fé negativa, uma fé maligna. É engraçado que muitas pessoas não conseguem crer no bem, na fé que move montanhas, que realiza milagres, que cura. Não, elas creem na desgraça. E a desgraça acaba acontecendo, porque elas colocaram tanta fé naquilo que aquilo se tornou real.
Então tome cuidado, mergulhe na palavra, conheça mais Jesus, conheça o seu caráter, o seu coração, as suas promessas. As palavras dele são bálsamo para nós, são vida, e nós precisamos disso todos os dias, pois não há um homem sequer que seja um super-herói, não existem super-heróis. O único que foi o referencial para nós foi Jesus Cristo. Todos os outros são falhos, são pecadores, têm momentos altos e momentos baixos, mas isso não nos fazem melhores ou piores do que eles, nos fazem iguais, humanos. O que nos torna diferentes de uns aos outros é o quanto nós nos entregamos à palavra de Deus e o quanto nós mergulhamos nessa palavra, de corpo, alma e coração, quanto nós acreditamos e cremos sem duvidar. Amém? Essa foi a nossa reflexão desta manhã e não temas. Deus abençoe a paz.